começando Nossa Esperança, o podcast oficial da Igreja Presbiteriana Nova Esperança aqui em Orlando. E hoje eu tô de co-host nova aqui na área, nossa jornalista Bianca, seja bem-vinda. Obrigada, Thiago. Vai ser legal, não vai ser legal? Muito legal. Se você não conhece a Bianca é uma das pessoas mais feliz, alegre, comunicativa dessa igreja, por isso que ela tá aqui com a gente. Isso. E ela tá nessa minha missão aqui, junto com a gente, de descobrir quem é a Igreja Nova Esperança. E a gente tá fazendo isso como, Bianca? Hoje a gente vai receber um casal muito especial que está aqui conosco, caminhando com a gente, né, já há bastante tempo. E espero que vocês curtam. Vamos curtir, então. vamos curtir. Quem tá aqui com a gente, Thiago? Adriano e Marta! Sejam muito bem-vindos no nosso podcast. A gente tá muito feliz de receber vocês aqui com a gente hoje, hein? Cara, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso participar desse podcast. Nossa Esperança, algo que surgiu, primeiramente, eu tenho certeza, no coração de Deus e agora está se concretizando aqui na nossa igreja. Muito obrigado. Boa noite a todos. É isso. Muito bom estar aqui com vocês, né? Contribuindo um pouquinho com a nossa história, né? Contando um pouquinho como é a nossa história aqui na igreja, né? Desde que chegamos. Quanto tempo tem que vocês chegaram? Já vou começar com a pergunta. Já pega o gancho. No país ou na igreja? Na igreja. Na igreja. Digamos que a gente chegou na igreja ao mesmo tempo, 17 anos atrás, porém a gente não ficou aqui na igreja. Mas a gente já conhecia todo mundo, vinha a alguns eventos e participava de outra igreja. Passamos uns 4 anos em outra igreja e aqui. Mas conhecia todo mundo aqui, né? Porque, na verdade, a gente veio através de uma pessoa da Nova Esperança para aqui, né? Para a igreja. E... Não, segura a história. Só 13 anos, só pra dizer que é muito tempo. É muito tempo nessa igreja. Muita história pra contar. Muita história pra contar. E vamos começar fazendo a nossa brincadeira? A gente vai fazer eu que escolhi, brincadeira pra vocês. E aí vocês vão respondendo ao mesmo tempo. Mesmo tempo. Isso. Pra gente Pensou, ver fala. se bate as mesmas respostas. E pode responder quem já tiver É resposta. uma coisa ou outra, Uma coisa ou vocês outra, escolhem. Tá, eu Vamos lá? começo depois a Bianca. Vai. Tá. Piscina ou praia? praia. Praia. Pensou demais, né? Aqui, vamos lá. Biscoito ou bolacha? Bolacha. Biscoito. Churrasco ou massa? Churrasco. Isso. É daqui da igreja, eu gosto de churrasco. Chinelo ou salto alto? Chinelo. Doce ou salgado? Doce. Dia ou noite? Dia. Noite. Música ou silêncio? Música. Criança ou adulto? Criança. Depois junto. Boa. Cara, muito legal conhecer um pouquinho de vocês e como a gente falou, o objetivo do podcast é a gente realmente conhecer quem são as pessoas da Nova Esperança, né? Quem são essas pessoas que fazem parte. Vocês são pessoas que são super importantes dentro da igreja. Hoje, a Marta está recebendo um ministério novo, a gente vai conversar um pouquinho sobre todo o que significa esse ministério novo, tão especial para a vida da igreja. Adriano é presbítero na nossa igreja, ativo, que trabalha, vocês são super envolvidos com a igreja. Como é que começou, antes da gente falar da vida com a igreja, antes da gente falar da vida com a Igreja Nova Esperança, como é que vocês se conheceram? Como é que começou essa história de vocês? Eu Vocês falo são ou você casados há fala? muito tempo já? São casados há 13 anos também ou mais? Não. 18? 17 Meu anos. Deus, hein? Não é 18 dias, hein? Olha só, eu sou muito ruim de decorar datas, de decorar aniversário, então Ok, tá eu sei que ela me perdoa. Primeiramente ela, porque envolve nós dois, né? Mas você fala, eu falo. São 17 anos que a gente é casado, completou agora em setembro. E a gente se conheceu num cursinho para a Polícia Federal. Aí, naquele cursinho, a gente se envolveu ali, já começou a namorar. E com um tempinho a gente já pensou, o que vai ser da nossa vida? Porque a gente ele tinha 23 e eu 24 anos. E pensou, e aí, o que é que vai acontecer daqui, né? A gente vai fazer esse curso, e se não passar, e se passar, e a gente vai querer o quê? Vai dar certo casar e morar aqui? Aí ele falou, eu tenho um sonho de ir morar nos Estados Unidos. Sério? Isso mesmo. Uau! Na verdade, eu tinha, né, que é falecido, mas eu tinha um tio-avô que já morava aqui há muitos anos na Califórnia. Então ele era como
assim, uma pessoa que a gente admirava na família, né? Ele chegou aqui, eu acho que nos anos 50, alguma coisa, 60, então era uma pessoa que tinha aventurado, tinha dado certo. Então, de certa forma, a gente admirava a forma como ele acreditou no sonho e veio. E daí foi quando eu conversei com ela, né, a gente conversando, disse, cara, eu tenho muita vontade de ir para os Estados Unidos. Já pensando nesse teu avô, né? Então, foi isso que aconteceu e a gente começou a ir atrás da documentação, isso bem em segredo, né? Era só eu, ela e Deus. O pessoal da família não soube, só veio saber menos de 30 dias, né? Não, pra gente vir. eles só souberam quando a gente já passou no visto e estava com a passagem comprada. Foi que eu falei, mãe, vou casar e vou morar em Orlando. Assim. Isso, você falou de Deus, Adriano, e só abrindo esse parênteses, vocês, quando se conheceram, vocês já eram cristãos? Como que foi isso? Não, consultei Deus, mas assim, existia essa conexão com Deus de verdade? Como é que era? Eu posso dizer que de verdade sim, porque eu acho que quando algo desperta em relação a Deus e um conhecimento, sempre é verdadeiro. Mas era aquele crente que a gente fala, né? Que é um pé na igreja e outro no mundo. Ok. Raimundo. Raimundo, exatamente. Eu sou de Campina Grande, né? A gente é de Campina. Então lá tem aquela festa, né? Do São João, que são 30 dias de festa. Então todo mundo vai para essa festa, né? Mas eu ia para a festa um dia e no final de semana estava na igreja. Okay. Entendeu? Então, mas foi assim, lá desde Campina Grande, desse encontro da gente, já tinha os dias que a gente ia na igreja e a gente começou a se firmar, porque a gente sabia que isso não seria possível, a gente ir para outro país sem ter Deus, sem levar Deus a sério. Mas eu meio que assustei quando eu conheci ele, que ele falou que ia naquela igreja evangélica. Eu nunca tinha namorado alguém que era evangélico. Eu falei, você é crente? Mas foi... E aí ele que te levou pra igreja? Ele que me levou. Ele que me levou. É um namoro evangelista. Foi isso. E aí vocês chegaram aqui nos Estados Unidos. Como é que foi isso pra vocês, assim, essa mudança de país? Como é que foi esse sentimento de recomeçar a vida, assim? Eu vou falar que pra mim foi tudo uma festa. Porque eu sempre gostei do novo, entendeu? Então casei com ele, assim, vim pra cá, né? Casei e vim pra cá com 15 dias. Então pra mim, que maravilha, eu vou viver outra vida, mesmo sem conhecer ninguém aqui, né? Que a gente não conhecia ninguém. A gente veio com contatos, inclusive o contato da Geisa, a gente conseguiu 3 dias antes de estar aqui. Uma pessoa do nada, a gente foi olhar tirar um xerox num cartório e o cara, vocês estão tirando esse xerox pra quê? Aí a gente falou, não, é pra uma procuração e tal. Aí ele falou, por quê? Vocês vão viajar? Ele curioso e a gente acabou falando, não, a gente vai para os Estados Unidos, tal, vai para Orlando. Falou, tem um contato de uma pessoa, aqui, ó, fala lá com a Geisa. Olha Deus direcionando para chegar aqui, hein? Na verdade, ele deu 2 contatos, né? Quando a gente chegou em Miami e o pessoal trouxe a gente aqui para Orlando, que é aquelas vans de traslado, né? Então estava se acabando os dias do hotel e a gente disse, e agora? O que é que a gente vai fazer? Né? Então foi 2 contatos que essa pessoa passou, mas a gente sentiu confortável, logicamente algo de Deus, coisa de Deus. Aí ligou para o Anderson. Aí o Anderson, na verdade a gente veio de lua de mel, né? A gente estava de lua de mel. Exatamente. Então, aí daí ele disse, cara, se você não se incomodar de ficar, eu estou num apartamento de 1 quarto, se você não se incomodar de ficar na minha sala, então a nossa lua de mel, os primeiros 30 dias foi na sala, no colchão. Nossa. Mas como ela falou, a gente estava muito feliz, porque sabia que aqui a gente ia encontrar oportunidades, né? Então a gente veio. De fato, a gente encontrou, levou Deus mais a sério, se envolveu e, cara, não tenho o que falar, só agradecer esse país. É aí que eu queria chegar. Chegou nos Estados Unidos, alegria, felicidade, empolgação, bem empolgado eles estavam. Tem gente que chega com medo, eles chegaram bem empolgados.
E o conhecimento da igreja foi através da Geisa, que vocês chegaram aqui, vieram com essa empolgação também, vou me juntar a uma congregação, vou fazer parte. Olha só, isso a gente sabia que ia acontecer aqui, não sabíamos como. A gente sabia que, como eu falei, a gente decidiu levar Deus a sério. E eu acho que uma forma de refúgio, vou dizer, medo, e disse, não, a gente tem que ter Deus, porque é a única pessoa que vai, na hora do medo, ele vai tirar esse medo e vai nos dar coragem. Quando a gente chegou aqui, que a gente foi para a casa da Geisa e do Anderson, a Marta falou uma coisa bem interessante, que ela disse, a gente sempre conheceu o pessoal da Nova Esperança, a igreja, mas nunca congregou, né? Mas a gente já era para ter sido a Nova Esperança desde quando chegou. A gente só tardou, né? Vamos dizer assim. Então a gente ficou lá, nesses 30 dias, a Geisa tinha um café da manhã, que ela fazia todo domingo, você lembra? Todo domingo, e o pastor Wesley era quem ia dar essa célula. Isso. Era tipo uma célula. Era mais um café... E a maioria das pessoas que estavam ali, Thiago, era bem interessante, que ela reunia, assim, os amigos mesmo. A maioria não eram da igreja. Entendi. Era o pessoal que vinha, gente, vamos tomar um café comigo, né? Era bem desse jeito. Então era bem evangelístico mesmo, bem legal. Então, a gente, por estar lá, frequentou, conheceu o pastor Wesley. Pastor Wesley, como vocês já puderam escutar ele aqui, é aquela pessoa que envolvente, uma pessoa que cativo, que é amável. Então a gente já, de cara assim, disse, pô, pastor Wesley é um fantástico. Então a gente começou a frequentar, né, nesses domingos, conhecer pessoas, inclusive o pastor Wesley, e veio aqui algumas vezes visitar. Mas por a gente estar naquela época na casa da Geisa, ela morava perto do Milênia. E a igreja, vocês estavam aqui. Vocês estavam aqui, eu acho que alugando, se eu não me engano. E a gente achou mais cômodo ir mais perto. Em outra igreja. Foi por isso que a gente não veio de cara assim, não congregou, porque a gente foi mais na questão da comunidade. Isso. E daí ficou indo lá, mas só voltando à questão do café da manhã, então eu conheci o pastor Wesley e ele descobriu que eu tocava violão. Então, eu comecei na célula a tocar violão. Coisa de pastor, né, Thiago? Descobri os talentos. Descobri os né? talentos. Faz parte. E eu tocava violãozinho, 2 musiquinhas, e ele dizia, cara, que legal, que bom, pelo menos está sendo, além da nossa, da palavra, da nossa comunhão, ainda vai ter músicas pra gente adorar a Deus. E foi aí que foi surgindo esse vínculo maior, né? A Geisa sempre... A gente considera, na verdade, eles como os pais da gente aqui, né, Marta? Sim. Então... A gente passou esses 3, 4 anos na outra igreja por questão de comodidade, mas Deus já sabia que a nossa história ia ser aqui na Nova Esperança. E o que fez vocês virem para cá? Assim, o que fez vocês pararem? Esse clique, né? A igreja que a gente ia estava meio que membros saindo. A gente percebeu que a igreja estava ficando assim down, né? Como se diz. Não tinha mais aquele brilho, um envolvimento de antes, aquela vontade, exatamente, primeiro amor. Então a gente sentiu de Deus. Na verdade foi aquilo que eu falei. A gente tardou a nossa vinda para cá, porque a gente foi no comodismo, mas sentiu de Deus que era a hora da gente sair. Por N questões que não vem ao caso aqui agora, então a gente disse, não, a gente conhece muita gente na Nova Esperança. Os nossos amigos, a Geisa e antes é de lá, então acho que vai ser a hora de a gente... E foi em comum acordo, Marta, assim, tipo, de repente o Adriano falou, então agora já deu, vamos lá pra Nova Esperança, e você, não, nossa, demorou, porque às vezes né, a mulher fica esperando, não, meu filho, vamos. E foi assim, de comum acordo? Sim. Essa transição foi tranquila? Nesse tempo, eu descobri que estava grávida, né? E eu vim para cá 3 meses de gravidez. Então, assim... Veio pro lugar certo, né? Vim pro lugar certo, né? Desde sempre. E fui muito bem acolhida, né? Vocês sabem como quando o pastor Wesley sabia que alguém estava grávida e aquilo... Festa. E a gente sempre... Bom é isso, né? Deus sempre coloca as coisas no coração da gente igual, assim, de uma forma que ele confirma. Isso é importante, né? O casal tá sempre em acordo. E assim, eu queria só perguntar, e quando vocês chegaram na igreja,
A adaptação foi tranquila? Vocês já foram logo se envolvendo em ministérios ou ficaram ali, não, deixa eu ficar quietinho aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer, deixa eu dar um tempo, me adaptar, ou já foi, não, ó, já toco mesmo, ó, tô tocando, ó, eu gosto de ensinar, gosto de fazer isso, como que foi? Eu já me envolvi, né, no Ministério Infantil. Ela é bem parecida comigo. Eu sou realmente, eu gosto de pessoas, eu gosto de me envolver, eu gosto de estar em atividades, eu não sou uma pessoa que gosta de estar parado. Eu sou hyper mesmo, assim. Eu tô sempre correndo lá pro outro. Eu acho que a vida só funciona. Pra mim, vida é isso. Vida é atividade, movimento é. Ficar parada me dá um desespero. Ficar assim, ela tá bem me descrevendo, assim. Eu sou a Marta mesmo. Marta, isso, Marta. Eu tenho Maria, mas eu sou Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois, assim. Por onde vocês já passaram, assim, pela Igreja Nova Esperança? O que vocês já fizeram aqui? O que você já... História, hein? Boa pergunta. Já complementando um pouco da pergunta da Bianca, né? Quando eu cheguei na igreja, o pastor já sabia que eu tocava. Então, era naquela época do Fabiano. Ele estava voltando para o Brasil, foi aquela transição. Então, de cara, eu já entrei no louvor. Mas eu entrei só para cantar, né? Fiquei ali no vocal bastante tempo, depois que fui me aprofundando nos instrumentos, pegar o violão de novo. Até porque eu nem estava querendo tocar tanto tempo. Que uma coisa é você tocar numa cela com 15, 20 pessoas. Outra coisa é você ir pro altar e ver aquele pessoal dar aquele nervoso. Botar um clique no ouvido. Naquela época nem tinha, viu, pastor Tiago? O Renan tá rindo aqui, ó. O Renan tá ali, ó, disfarçando. Mas, então eu sempre já fui direto para o louvor, para o Ministério do Louvor. Aí depois surgiu a oportunidade de eu ser líder dos jovens também, na época do... Você foi conselheiro, né? Conselheiro, líder, não conselheiro, conselheiro. E também, né, hoje eu sou presbítero da igreja e fora os ministérios, assim, que a gente sempre ajuda, né? Que não deixa de fazer parte do ministério. A gente já foi de casais, já foi... Verdade, cara. Lembra de novos membros, já fizemos um pouco de tudo aqui. Vou apelidar aqui, o casal Bombril. Esses dois aí, pode chamar que eles topam. Tem uma coisa que todo mundo que vem aqui acaba falando, a gente até parou de perguntar, que é que uma característica forte da Igreja Nova Esperança é ela ser muito acolhedora, né? Assim, ser uma igreja que a galera abraça. Vocês concordam com isso? Vocês enxergam isso como um traço da igreja, assim? Demais. Concordo, e eu pratico. Eu sempre, legal. Os novos, eu já fui criticada, inclusive. Joga na mesa. Afoga as mágoas, vai. Mas eu acho que é essencial. Você tem que abraçar o que tá vindo agora, porque ele vem cheio de dúvidas, cheio de incertezas, né? Então, se eu tô aqui, se eu posso ajudar, eu vou ajudar sim. Eu gosto, eu me sinto bem em fazer isso, em ajudar o que está chegando, entendeu? Porque a pessoa que está chegando, por ser uma igreja de imigrante, a pessoa que está chegando normalmente chega muito sozinha, né? Normalmente ela tem essa solidão e essa necessidade de ajuda. Eu acho interessante vocês trazerem o testemunho da Geisa. Você é uma pessoa que vocês não conheciam no Brasil e que de repente vocês estavam na casa dela e isso contagiar a gente é uma coisa que às vezes que a gente não pode perder como igreja, né? Tipo assim, acaba que é uma recíproca, né? Porque você acaba dando, essa é o que a gente sente. Boa. Do jeito que você dá, você recebe também. Porque é muito gratificante você ver, não só a pessoa ficar aqui na igreja, mas muitas pessoas não são convertidas. Quando você vê aquela pessoa se converteu, aquela pessoa se batizou, aquela pessoa casou. Isso aconteceu comigo, eu vim pra cá solteira. Então você casa, você se batiza, você apresenta seus filhos, sabe? Então assim, toda uma história. Então assim, pra quem te acolheu, é muito bom você ver assim, poxa, valeu a pena investir, né, nessa pessoa, né? Eu abraçar, não desistir, caminhar, chorar junto, né? Então, muito legal. E a forma que a gente foi recebido, né, principalmente na questão da gravidez, imagina, naquela época. Como é que foi? Conta aí pra gente. Boa, essa é boa, essa é boa. O que era naquela época? Naquela época. Me conta. A long time ago.
Essa eu vou passar pra ela. Vai, a gravidinha, conta pra gente. Imagina, a gente era novos, né? Ainda somos. Mas mais novos. Experientes agora. E também a vida da gente começou aqui, né? A gente veio casado assim há pouco tempo, não sabe o que é ter vida de casado no Brasil e não teve instruções dos pais, não teve o pai e a mãe junto. Então, o que eu encontrei foi uma comunidade aberta a isso, né? Eu fiz Deus sabe como ele me trouxe aqui, grávida, assim. Eu tive o apoio da Geisa, de outras irmãs, assim. Meu parto foi cesáreo, então eu morava num lugar que tinha escada. A Geisa, não, vamos lá pra casa. Pela segunda vez. Da Geisa de novo. E daí fui acolhida lá. E visita. Nossa, visita era. Visita, você Era se bolinho, sente era amado café. ali, entendeu? Porque você não se sente só. Você tá ali num algo novo, novamente, só que algo que você tá carregando fora de dentro de você ali, uma nova vida, e você não sabe que vai acontecer dali por diante, né? A gente é responsável por outra vida. E acho que esse acolhimento ali da Geisa, de todo mundo tá indo lá visitar, dar banho no Isaac, porque tinha também isso. Eu vou dar banho hoje, nasceu, vem lá dar um banho hoje, outro banho, e a gente se sente Era meio que amada. disputa pra dar. Tinha uma escala. Exato. Tinha um grupo que fazia uma escala. Tiago era fazer uma escala. Hoje vai lá, hoje vai limpar a casa, Sim, hoje vai trocar a sim, fralda. sim. Hoje a Marta vai dormir, vai descansar. Era bem assim. Então, isso vocês podem dizer realmente, o logo, né? A Nova Esperança foi realmente e continua sendo sua nova família? Sim. Sim, Com com certeza. Inclusive, quando você pensa assim, às vezes a gente, digamos que dá um pane, né? Mudar, né? Se eu mudasse dessa igreja, eu estaria deixando a minha família novamente. Porque você forma uma família. Você já sabe ali os defeitos e as qualidades daquelas pessoas que você convive. Daquelas famílias que você está ali há 13 anos, digamos, né? Então, você vai deixar aquilo ali tudo de novo para construir em outro lugar. E que vai ter problema também. Tem problema, exato. Porque as pessoas, elas como E família tem problema, né? E assim, a Marta trazendo isso também, Tiago, interessante, que a minha mãe, quando esteve aqui, ela foi uma coisa que ela falou muito isso. E quem tá de fora, porque a gente às vezes tá aqui e tá tão envolvido, né? Família. Não, acho que eu vou, né? E a minha mãe falou exatamente isso, porque eu entrei em crise. Eu falei, nossa, mas meus filhos nem têm referência de vó, de tio, de primo, né? E a minha mãe, minha filha, você tá maluca. Eles têm mais primos do que se você tivesse com a sua família original no Brasil. Eles têm mais tios e tias do que se você tivesse no Brasil com a sua família original. Esses são os tios deles, esses são os avós, esses são os padrinhos. Então, essa é a referência. Então, vocês realmente se sentem assim na Nova Esperança? Sim, com certeza. Eu falo, a gente tem funcionários, tem amigos, né, de outros lugares, tipo, no meu caso do futebol, não são cristãos, né, não vêm aqui na igreja. Então, aí você vê que é uma proximidade e a forma que eu digo assim, cara, os meus amigos de verdade, minha família está na igreja, tudo eu faço com eles, viagem, aniversário, então eu meio que desperto para essas pessoas assim, cara, você vai encontrar uma família, você vai encontrar pessoas assim verdadeiras que você pode considerar sua família e estar sempre com eles, porque no nosso caso, você sabe, Bianca, o pastor Tiago está chegando agora, ele vai ter a oportunidade de experimentar isso, mas tudo a gente faz aqui entre a gente, entendeu? A gente viaja junto, a gente acampa junto, passa Natal junto, Thanksgiving junto. Então, essa é a nossa família, essa é a minha família. Como a Marta falou, a gente saindo, né, dessa igreja, indo para outro lugar, ou a gente separando da família outra vez. É igual um casamento, né? Um casamento, você sabe que muita gente separa para construir tudo de novo. Algo que já estava ali, solidado, que era a família, para fazer. Entendeu? Você falou, eu tô chegando aqui agora e eu já tô trabalhando com os adolescentes e com filhos de vocês e consigo ver que eles são, assim, primeiro que são muito inteligentes, né? Assim, são muito especiais, assim, trazem sempre visões muito espertas da vida, assim, dá pra ver esse reflexo
do cuidado de vocês e do exemplo que vocês dão na casa de vocês. Quer saber como é que foi ter os filhos, assim, isso mudou a visão de vocês a respeito dessa noção de família, da própria igreja, assim? Como é que foi isso, assim, Sim, mudou sim. Cada vez mais a gente tenta viver com famílias, né? Tenta pegar experiência um com o outro. Também o fato de a gente ter atividades juntos com famílias, sempre vai pensar primeiro neles, nos amigos deles, em estar ali junto. Mudou, ter filhos, né? Muda toda a estrutura, né? A gente passou 4 anos sem filhos aqui, só eu e Adriano, e era aquela loucura de trabalho, passeava bastante, eu e ele também, mas quando chegou os filhos, eu acho que deu uma estabilidade, uma estabilizada na nossa vida, assim, o pensamento é outro, né? Agora é tudo em função do que vamos fazer por eles, né? Porque Deus nos deu para que possamos fazer o melhor, né? E o interessante, pastor Tiago, é que quando você tem filhos, parece que você não tinha um passado antes. Sua vida, né? A sua vida parece que começa ali. O zero é aquilo ali e as lembranças é mais a partir do momento que o seu primeiro filho nasce. Pegando o gancho de criança, tia Marta. Vamos falar da tia Marta. A tia Marta. A tia Marta já era tia Marta antes das crianças. Uhum. E você acredita que algo mudou em você como professora de escola dominical depois da chegada dos seus filhos? Sim, eu acho que cada vez mais eu quis estar junto ali no ensino, estar junto contribuindo para o ministério. Eu acho que minha cabeça mudou em termos de eu tenho que trabalhar ali com criança. Tem gente que não pensa dessa forma, mas eu penso que eu tenho que contribuir ali. Mesmo que eu tenha os meus filhos, eu não vou poder só deixar que isso seja para o outro fazer e eu não posso fazer nada. Cada um pode contribuir de alguma forma no Ministério Infantil. Esse é meu pensamento. E, realmente, quando eu tive o Isaac, eu quis ir logo para o berçário, trabalhar e contribuir e entender como funcionava, né? E também aprender como ensinar, tudo isso. E eu acho, assim, eu no Brasil, eu comecei a faculdade de pedagogia, que justamente era o que eu ia fazer, ensinar criança, né? Isso é a última faculdade que eu passei, porque eu fiz só para vir para cá, porque ia comprovar que estudava, sabe? Não, que ninguém escuta isso. Enfim. Mas aí eu fui criando aquele amor. Por quê? Porque eu acho incrível a sinceridade da criança. Se ela não aprendeu, ela vai falar, não entendi. Se ela aprendeu, ela vai falar que entendeu e ela vai perguntar e ela vai te olhar com um olhar puro, ela vai te olhar sincero. Então essa pureza, essa sinceridade me encanta, entendeu? Eu prefiro, assim, milhões de vezes estar ensinando alguém que vá realmente ser sincero e falar que aprendeu ou que não aprendeu. E eu vou estar ali trazendo o evangelho, plantando em terreno fértil, né? Em terreno que precisa ser plantado, né? Então... Isso que você está falando é muito legal, porque assim, no discurso, a gente fala de valorização da criança, mas na prática, às vezes a gente vê muita gente trazendo isso, a criança atrapalha, a criança está atrapalhando, a criança não é uma coisa, não tem muita paciência para a criança. E é importante a gente trazer essa questão de que precisa se cuidar das crianças, sim, porque aí fora a galera tá vindo com força em cima dos nossos filhos. Então, se a gente não tiver uma base aqui, a gente tá colocando em risco o futuro da nossa igreja, né? Exato. O que vai acontecer no amanhã. Então, assim, tipo assim, que mais pessoas possam se levantar, né? Tipo, sim. E olhar para a criança com esse valor que você está trazendo da pureza e da sinceridade. É mais fácil trabalhar com criança ou com os pais das crianças? Com as crianças. Sem sombra de dúvida. Você vê o amor e você é amado. Se você plantar ali o amor, você vai colher aquele amor ali. Criança é muito pura. Criança, ela é um pecador, ela nasce um pecador, mas ela tem uma pureza que está na Bíblia, né? Jesus mesmo fala do coração da criança, aquele coração limpo. Então, eu sou encantada por criança mesmo. É isso aí. Já nascem com o coração de Davi, né? Já nasce com o coração de Davi, porque Davi, tanto que pecou, mas
foi o segundo coração de Deus, porque ele se arrependia de verdade. E eu acho que é o que ela falou, a criança, ela é pura, ela é pecadora, ela faz as artes dela, como a gente chama, mas quando se arrepende pra valer, de verdade. Hoje eu tava conversando com a Isis, mais cedo antes de vir pra cá, eu falei assim, nossa, é muito difícil ser adulto, né, cara? Eu falei, caramba, adulto, você tem que pagar contas. Eu falei, é bom quando era criança. E ela falou assim, pô, mas é difícil sempre. Assim, a criança também tem que se adaptar a um monte de regra. Ela não pode fazer, ela tem que entender como viver nesse mundo onde ela não pode chorar quando ela tá triste, quando ela não pode... E aí você tá falando dessa questão da pureza, e é isso, assim, a criança é muito pura. E cada criança... Tem a sua linguagem, a sua maneira de se comunicar, o seu jeito de se sentir amada, de dizer que ela precisa de atenção, de dizer que ela precisa... De chamar atenção. E de dizer que ela está vendo o mundo de um jeito específico. E aí a gente começou a entender na igreja que existia essa necessidade da gente olhar para as crianças que às vezes não se encaixam dentro de um padrão específico de criança. E aí no domingo que a gente viveu agora há pouco, a gente teve a formatura da primeira turma do curso de inclusão. E aí, Marta, você recebeu esse desafio aí no peito de ser a coordenadora. Vai cabecear e fazer gol, hein? Special Needs. Como é que foi isso pra você? Como é que você conheceu? Como é que foi fazer esse curso? É legal estar aqui também com a Bianca, que fez o curso também. Sim. Como é que está sendo esse desafio de trabalhar esse movimento de olhar para crianças que estão dentro do espectro? Como é que está sendo esse desafio para vocês? A palavra é desafio mesmo. Que a gente cada vez mais vai ter que procurar mais, buscar mais o estudo. Isso é uma coisa que não vai parar. A gente não parou só no curso de inclusão. A gente vai ter que buscar mais, aprofundar, porque cada criança que vem pra gente vai ser única, né? Ela vai ser diferente. Cada criança vai ter suas qualidades, seus individualidades, as diferenças delas, cada uma é de uma forma. Então a gente é um desafio, mas esse desafio já vem há muito tempo no meu coração, querendo mais. Eu não me conformava, como o pastor falou mesmo, o pastor Glauco falou, algo novo acontece quando você não se indigna. Você não está conformado ali com o que está vivendo, então você quer algo novo. Então, antes da pandemia, eu ficava com o Daniel, que era o Dareta, que era o único que a gente tinha aqui no momento, e eu não me sentia útil com ele. Eu me sentia que eu estava ali fazendo nada, entendeu? E eu falava, Vivinha, a gente precisa ter um curso para entender como ter eles aqui dentro, porém de uma forma que eles possam estar entendendo sobre a Bíblia, estar entendendo o que estão fazendo aqui dentro, ser agregado, né? Ser incluso aqui dentro. Fazerem parte, né, Marta? Essa então é a palavra. A gente ficava sem saber. E quando veio o curso de inclusão, a escola de inclusão, foi o nosso horizonte, né? Ali é o que a gente queria mesmo, a gente entrou de cara nisso aí. E eu me apaixonei realmente pela inclusão, eu me apaixonei pela escola, por tudo que a gente fez o ano inteiro a gente se encontrou, né, Bianca? Isso. E a gente trocava ideias. E é muito legal de ver, assim, Thiago, a gente vê como esse trabalho, a gente sempre falou assim, é um trabalho de formiguinha. Sim, sim. Né? Que se a gente for olhar assim, poxa, a gente ainda não alcançou o que a gente quer. Realmente ainda não é. Mas também não pode ser desvalorizado o que está sendo construído, entende? Então, assim, então é muito bom, assim, por exemplo, antes ficava tudo com a Vivinha. A Vivinha é coordenadora do ministério, deixa ela ir. Então, assim, já essa necessidade de se ter alguém somando já é um passo também, né? Sim. E assim, e a Marta não, né, ela não relutou em nenhum momento, né? Quando o grupo levantou, não, acho que a Martinha é a pessoa ideal. Sim, não, beleza, tudo bem. A gente vê a necessidade de estar caminhando junto ali. A gente continua junto com a Vivinha, porém eu vou estar à frente, né? Para não sobrecarregar tanto ela ali com o Ministério Infantil. Então, eu vou estar mais à frente das crianças que necessitam. E também eu sei que não vai ser só criança, vai vir adolescente, vai vir adultos, e a gente vai ter que trabalhar com conselheiros. Já tem muita gente também interessada em trabalhar famílias. com a gente. Eu achei muito interessante a questão de, tipo, vocês terem se formado no domingo, assim. A gente viu vocês entrando com chapéu, com a roupa de formatura. Não, é sério, porque isso trouxe até uma reflexão. Eles estão fazendo curso, tal, não sei o quê.
mas tipo assim, caramba, de O negócio é sério. eles estão estudando mesmo, não é uma coisa tão simples quanto eu vou fazer aqui qualquer coisinha de qualquer jeito, não, é uma coisa séria. Então isso trouxe essa questão que você falou, a gente vai precisar estudar ainda mais, porque a coisa não é só tipo, tem, não tem, tá, não tá. É uma coisa muito complexa de que cada um tem precisa desse olhar de carinho que você trouxe, assim. Eu acho que isso foi muito legal, assim, da gente olhar e entender. Isso assim, é algo, né, trazendo para Nova Esperança de novo, eu acho assim, que o amor que nós como igreja, a gente sente é tão transbordante que eu acho que é por isso que realmente despertou isso em nós, de dizer assim, olha, independente, o pastor Glauco fala muito isso, independente de você ter crianças autistas ou crianças com necessidades especiais, você como igreja acolhedora, você tem que estar preparado para essa pessoa quando chegar. Não é você esperar acontecer para você fazer. Tem uma frase que fala assim, você não tem crianças porque você não tem um trabalho porque você não tem crianças, ou você não tem crianças porque você não quer o trabalho. Exatamente. Isso, exatamente. A colocação, assim, então... E eu estava vendo ontem, eu acho que foi ontem, as necessidades que as pessoas vêm para a igreja, como elas vêm para a igreja, né? E muitas famílias vêm e nem falam aqui para a gente, porque ela não sabe como vai ser julgada. Então, a gente vai precisar realmente de mais pessoas inclusas no nosso trabalho, para que sejam conselheiras dessas famílias. Fala lá pra câmera, fala aí. Se você pode ajudar a gente... Isso, lança o desafio. Martinha, conta pra gente que ações estão sendo feitas, assim, o que hoje a gente consegue fazer. Uma família, cheguei agora na Nova Esperança, estou lutando com essa situação, com meu filho, não sei como agir. Como é que a igreja pode acolher melhor a minha criança? Então, aqui da igreja em si, a gente já tem um trabalho, né, com o Buddy, que ele fica com a criança o tempo integral durante o cultinho da criança. Buddy é um companheiro, vai estar ficar ali focada para ela. Entendi. A gente tem a sala sensorial que a gente montou, caso a criança precise ir para essa sala se acalmar, né? Então ela tem esse ambiente. Esse ambiente já existe, né? Já existe. Eu sei que já existe, eu só tô falando. Existe. E tem aquela mãe que vem e que também não sabe como, por exemplo, tem um médico, tem as dificuldades de quem vem do Brasil, né? Sim. Tem essas dificuldades de quem vem do Brasil, é bem maior do que quem já está aqui. Mas já tem como você ter um plano de saúde para essa criança, então a gente já tem também como indicar como o caminho a seguir para seguir com terapeutas, né, mesmo sendo uma pessoa que veio do Brasil e está com a criança que é brasileira aqui nos Estados Unidos, ela tem um suporte também. E esse trabalho começou tem pouco tempo, eu sei disso, e você citou que você tinha uma criança, um nome. Hoje você tem mais de um nome? Sim, temos mais de um nome. Temos e estamos trabalhando bem com essas crianças. O foco é que nossa equipe, que nossa igreja em geral entenda que essa pessoa, essa família, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser amada, ela tem que se sentir em casa também, porque ela já vem de fora, bombardeada. Já vem com a impressão que vai ser julgada. Que não, às vezes chega aqui e nem fala para você que tem uma criança especial, que ela não sabe como vai ser acolhida, se vai ser realmente acolhida, entendeu? E são 3 tipos de pessoas. Vem essa que não quer falar sobre o assunto, ela sabe que ela tem uma criança especial, mas ela não quer falar sobre o assunto. Então a gente tem que ter a percepção para essas pessoas de como chegar até elas, entendeu? Como chegar. Tem a pessoa que tem uma criança especial, você sabe que essa criança é especial, mas você não chega até essa família, porque você também não pode chegar até essa família. Mas você tem que amar essa família, e tem que acolher essa família, e tem que tratar a criança da forma correta, né? Da forma que Deus nos manda. Ou se a gente vê uma necessidade especial nela, a gente vai tratar essa necessidade especial dessa criança. Uhum. E tem a criança que pegou o diagnóstico ali e não sabe, a família está desesperada e não vem para você fazer. e você tem que aconselhar, né, essa família,
você tem que dar apoio. E o curso nos ensinou muito como é o processo todo que essa família passa. O processo do diagnóstico. Para entender o diagnóstico, para aceitar esse diagnóstico. Então, a gente tem que ser conselheiros. Além de cuidar das crianças, além de ter esse olhar sobre as crianças, a gente tem que ter esse olhar sobre a família em si, entendeu? E isso é uma virada de chave mesmo nesse entendimento. Adriano, você como marido, a família de vocês toda acaba entrando nesse barco, né? Tipo, sim, quando a gente fala de aceitar um ministério, não é só a Marta que trabalha nisso, assim. Vocês conseguiram ver essa mudança de chave, assim, esse entendimento atingindo vocês todos, assim, tipo... Sim, com certeza. Primeiramente, você vê o amor, né? O despertar de Deus na vida da Marta, o envolvimento dela, a vontade de participar, a vontade de aprender. E a gente pode ver resultados de crianças na igreja que antes que não tinha esse acompanhamento, que ia para a classinha, mas não tinha professores que tinham experiência do assunto, de como tratar. E hoje, como elas estão sendo tratadas? Elas vão assim, elas chegam aqui esperando a hora de ir para a salinha, entendeu? Porque sabe que ali vão ter pessoas que estudaram, que buscaram conhecimento para poder cuidar delas. E o mais legal é que existem outras igrejas que já estão buscando a nossa igreja, como que já descobriram, né? Eu acredito que aqui em Orlando a nossa igreja foi a pioneira. Então tem outras igrejas já com ministérios infantis que já tá em busca desse conhecimento através da nossa igreja para aprender também. Então isso é muito legal. E abrindo um parênteses de família, né? Eu que sei, o próprio Isaac. O Isaac é um dos buddies. Caramba. Assim, que é muito interessante isso, assim, a gente vê essa questão assim do contagiar. Que o Isaac, assim, até por falar inglês, o próprio Gabriel da Vivinha, né? O Gabriel é uma criança. Sim. Domingo passado, viu, Tiago? Ele pegou e falou: mãe, deixa eu ir lá ficar com os meninos, deixa eu ficar lá com os meninos, mãe. Aí a Vivinha: meu filho, não precisa. Não, mãe, deixa eu ir. Aí ele foi e depois, no final, a tia que tava cuidando falou: nossa, muito obrigada que você mandou ele. Cara, ele super se conectou com os meninos, foi muito legal. Então, assim, como a família toda se envolve, né? Então, o Isaac é um exemplo, um dos maiores. E ele até pegou essa semana, ele viu: mãe, tem um filme dos anos 90. um old movie. Daquela época muito antiga, de muito tempo atrás. Long time ago. E fala sobre o autismo. Vamos ver. Eu falei: sim, vamos ver. É um aprendiz de sonhador, em português. E a gente tá para ver esse filme. É que a gente não conseguiu ainda parar para ver e também ver em inglês, porque não está disponível assim na Netflix. Mas ele se interessa muito e eles realmente eles criam esse apoio com quem está aqui. Eles criam um vínculo e eles têm outra visão. Os nossos que estão todos os domingos aqui, né, nessa inclusão de crianças atípicas, eles sabem como lidar. Inclusive na IBF, o Daniel estava aqui e teve um probleminha assim de crianças que não era daqui da nossa igreja, com o Daniel. Os nossos, eles defenderam o Daniel e foram resolver sem nem falar com os adultos, entendeu? Então eles já têm outra visão. Então a gente está criando neles outra visão, uma visão que talvez a gente não teve, né? Eu tenho um irmão que é surdo-mudo, então eu sei o que a minha mãe passou, né? Eu sei o que a minha mãe passou com ele, de incluir ele numa escola. Isso, ele tem 44 anos, então você pensa aí, 44 anos atrás, a inclusão difícil. Também foi difícil para ele, entendeu? Ele ir para uma escola interior da Paraíba, então ela teve que mudar, a gente teve que mudar para outro lugar onde tivesse uma escola que ele conseguisse aprender, né, a linguagem, mas é difícil, a sociedade ela... E até para vocês como família se comunicar com eles, como é que foi? Tudo isso. A gente aprendeu a linguagem de sinais. Hoje eu não sei mais, porque já são 17 anos. Sem praticar. Mas eu sofro muito porque ele é muito meu amigo, entendeu? Então, quando fala dele, eu sempre me emociono, porque ele é meu irmão. O querido. Querido, exatamente o querido mesmo.
Inclusive, eu passei um perrengue assim, mas não porque Conta. eu queria. Perrengue é bom, Mas perrengue é quando bom. o Isaac nasceu, ele não passava no teste do ouvido, no hospital. verdade. Audiometria. Não passava. E eu só pensei em uma coisa nesse momento, assim, eu fiquei meia... Porque eu sabia o que a minha mãe tinha passado, entendeu? Não é nem por ele ser o surdo-mudo, mas pelo que a minha mãe passou. Porque a sociedade, ela discrimina, ela não quer incluir. Ela exclui mesmo. Eu acho que eu ouvi de vocês mesmo, assim, que uma mãe que lida com uma Sim. criança neurotípica, ela tem o mesmo grau de estresse de uma pessoa que volta da guerra, Sim, né? sim, Então, assim, exatamente. esse amor, esse suporte da igreja é muito importante. Muito importante. Eu queria trazer assim para o nosso presbítero, né? Temos um presbítero no recinto, com licença. Olha o respeito. Pastor, presbítero, Mata, eu e você aqui. Você como presbítero, Adriano, assim, como conselho da igreja, vê exatamente essas mudanças, não só do Ministério de Inclusão, mas como todas essas mudanças que a igreja vem passando, mas sem nunca perder a sua essência. É muito interessante isso, assim, a gente evolui, né? A gente põe coisas novas, né? Mas a gente não perde a nossa essência. Então, como presbítero, como conselho, como você vê isso tudo aí, esse movimento? Primeiramente, eu vejo isso, né, como um avanço no reino. Primeiramente, um avanço no reino, Amém, porque sim. isso foi orado. Se foi orado, estamos colhendo. Tá sendo Deus está no respondido. negócio. Deus está, com certeza. Então, isso pra gente, como liderança, é muito gratificante. Não tem preço. A felicidade da gente ver o que a igreja foi e nos anos mais à frente, o que a igreja está se tornando. Pessoas que estão chegando, que estão fazendo a diferença. Nós temos o exemplo do pastor Tiago, nós temos os exemplos, as câmeras não estão pegando Guardando, aqui, né? do Renan, Samuel. do Samuel. Então, a nossa igreja mudou, está mudando para melhor. Tamo junto. Mas deixa eu fazer uma pergunta então. Vou aproveitar e Vai, voltar. pega o gancho. Acabei de chegar na igreja, não faço ideia, sou um visitante, estou conhecendo. Cheguei no domingo, vi que tem um podcast, estou ouvindo esse podcast. O que é um presbítero? O que o presbítero faz na igreja? Isso, boa. Nunca fui Que é um presbiteriano, presbítero? não sei como é que é esse negócio. Conta aí Nada, só. pô, Resume sacanagem. eu sou totalmente leigo. Conta pra mim o que é um presbítero. Presbítero é Boa. pastor da igreja? Presbítero Boa. cuida de vidas, né? Deu uma resposta, velho. Deu uma resposta de presbítero. Presbiteriano, ele foi ótimo. Presbítero serve, presbítero é É para um servir. pastor auxiliar, vamos dizer Isso. assim. É isso aí. Não, eu vejo também assim, Tiago, engraçado, você falou isso, eu também não sou de berço presbiteriano, né, como falo. E eu também eu falava, gente, acho que daí é bobeira, né, aquele negócio de eleição de presbítero. Ai, gente, indica É só o pra nome. segurar- é só pra Ai, segurar gente, a bandeja do frescura, vinho. É só pra levantar a mão. Na hora da ceia. Assembleia. Eu falei, assembleia. Aí eu falo, gente, é só pra segurar lá a Santa Ceia. Foi boa. Mas assim, quando você vê o quão importante, principalmente assim, aí a gente vê a estrutura da igreja de novo, como nós somos movidos por gente, por esse amor, por esse cuidado, por esse suporte, não tem como imaginar, até a nossa igreja, né, mesmo sendo presbiteriana, tipo, tendo só um pastor sem o suporte. Porque eu vejo também, assim, os presbíteros muito como esse suporte, tipo assim, pastor, você não tá sozinho, vamos. Entendeu? Ó, E você também evita uma centralização numa pessoa só, sobre isso. um olhar da missão da igreja. Eu vejo Exato. isso assim, aprendo muito com vocês, porque você trouxe uma coisa na sua resposta, que foi, a gente orou muito por isso. Isso não veio do nada, isso não caiu no nosso colo, isso, tipo, a gente orou por isso. Então, entender que existe essa liderança leiga, essa equipe que é levantada para tomar decisões, que é tomada, tipo assim, é isso, o pastor não pode virar e falar assim, hoje Decidir eu quero isso, decidir que eu vou construir uma tenda de circo aqui. Ele não pode fazer isso sem passar Boa. por essa equipe e acho que isso deve ser uma responsabilidade, assim. Você sente isso como um desafio? Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que a oração, Deus ele pode responder de várias maneiras, né? Ele pode responder imediatamente ou pode responder no tempo dele. Então, como Davi ele foi escolhido, mas procuraram por Davi e disseram, não, é esse aqui que eu quero, mas as coisas dele não mudou no outro dia, foram anos, entendeu? Então, eu acredito que sim, eu acredito que essa visão é dessa forma, é oração e é esperar o tempo de Deus e é acreditar.
né? Hoje o que a gente está vivendo na Nova Esperança foi um sonho de anos atrás, mais uma vez reforçando. Que bom. Deixa eu fazer uma outra pergunta, a gente já está caminhando para terminar, mas eu queria fazer uma outra pergunta. Eu sinto do testemunho de vocês que existe um prazer muito grande em servir a casa de Deus, assim, uma vontade grande de estar se entregando, se doando para o Senhor, e acho que isso é bom para estimular a gente, eu acho assim, que quem está assistindo em casa, assim, o que vocês podem dizer sobre o como ter essa vida de dedicação ao Senhor? Vocês conseguem receber de volta os frutos dessa dedicação? Porque eu acho que é super triste você ser um espectador da igreja, sabe? Você ser alguém que chega, vem aqui, senta, assiste o culto, vai embora e não consegue viver. Vai, eu sei que você quer falar, vai. Ela tá Eu acho que é a mesma coisa de quando você não tem um filho e tem um filho. Então, quando você experimenta, você não quer mais. Eu não consigo viver sem servir na casa do Senhor, sem estar aqui, sem estar... Então, acho que a pessoa tem que experimentar disso. Não tem que ser só um telespectador. Sim, tem que vir, tem que fazer. Dobra as mãos. Tem trabalho na igreja. Tem trabalho? Muito. Muito. Não entendi. Tem trabalho? Eu acho que a galera dos ministérios estão aí para abraçar quem quer vir, só somar, né? Eu acho que é somar. Vem somar com a gente aqui. Porque eu acho que não vai... Eu acho que esse episódio é um convite. Um convite, foi bem. Vem somar com a gente. Vem somar, gente. Tem ministérios aí, tem um ministério infantil, tem um ministério de louvor, tem um ministério de recepção, tem o Special Needs, tem lugar para Tem lugar para todo mundo. É querer vir, olha, isso é vida, como eu falei no começo. Vida para mim é isso, é movimento. Tá servindo. Deus nos trouxe para servir. É isso. E é isso. Fazer até um convite, né? Para quem tá nos assistindo. Pra você que está assistindo esse podcast e tá com o coração aí ardendo de vontade de servir no reino, de arregaçar as mangas e trabalhar com a gente, você é muito bem-vindo à nossa família. Esse vai ser o corte, Renan. Foi muito bom. Isso é interessante, porque assim, você também vê, né, Tiago? Que, por exemplo, poxa, você tem um talento, né? É algo que você gosta de fazer. E por que não fazer na casa de Deus, né? Porque tem muita gente, não, eu sou professor. Sim, mas você é professor lá fora. E aqui você não pode ser jornalista. Como você não está no podcast? Como entrevistador. Como assim? Não, mas tem sentido isso que você tá falando. Eu acho que é muito... tem gente que às vezes fala assim, eu trabalho todo dia com criança, quero fazer não tô isso afim. na casa do Senhor. Mas, poxa, a casa do Senhor é a nossa casa também, né? É o lugar onde a gente tá botando em prática aquilo que a gente... E bate naquilo, assim, quem já assistiu o podcast, do Pastor Santo, quem não assistiu, assista. Ele falou exatamente sobre isso. Ele falou, gente, a profissão nada mais é do que uma vocação. É isso. Então... Poxa, você ia fazer pedagogia, você ia trabalhar com criança, por que não trabalhar com criança na casa do Senhor? Por que não ensinar a palavra de Deus, que é o mais importante do que matemática, geografia, você entende? Então, assim, também é muito bom fazer esse despertar de tipo, poxa, eu tenho um talento, todo mundo tem um talento. E a palavra de Deus fala que esconder esse talento é errado, ruim, né? Assim, dá ruim no final. Dá ruim. Ó, essa pergunta aí. Essa é a pergunta que a gente faz todo episódio pra todo mundo. Essa é difícil. Deep. Você tem que escolher um. Ixi, um só. E até pra mim ia ser difícil. Pede pros dois. Não, um pra cada um, pode ser. Cada um. Aqui vocês estão em vantagem, porque são dois. Faz a pergunta. Vamos lá. Qual a sua melhor memória da igreja? A minha é recente e é o batismo do Isaac. Não pode repetir só, tá? Não pode repetir? Batismo, não pode. Ela falou primeiro. Tá, então tá. Então Primeiras damas. a minha foi a apresentação do Isaac. E da Natália, que tá aqui, ó. Vai. E é interessante, assim, eles trazendo isso. Quem também já assistiu o podcast do pastor Wesley, ele também falou isso, que o que mais ele amava fazer era batizar as pessoas. Né? Então, bonito de ver isso, assim, como isso também passa pra gente, né? Como é importante a gente ver os nossos filhos sendo foi batizados. Exatamente, como adolescente, ele ter essa decisão e querer ir se batizar, isso
É muito importante e é gratificante. Você viu, eu estou caminhando certo. Eu acho assim, o meu pensamento é isso. Então, esse é o meu melhor momento, é realmente ver meu filho ali sendo batizado por livre e espontânea vontade, querer dele, estudar ali, fazer o discipulado e ser batizado. Foi É porque tudo. o fruto é a certeza de que deu Isso, certo, né? Exato. Valeu a pena. Olha quem tá aqui, ó. Temos a convidada. Olha, Vou defender o Isaac, viu? Vou defender o Isaac. O Isaac ficou em casa, menino responsável, fazendo homework. Isaac. Homework, tá? Muito bem, Isaac. Good job. Mas acho que esse testemunho de família é muito alimentador pra gente, assim. Que bom estar recebendo vocês, que bom foi poder a gente ter compartilhado um pouquinho dessa história, de eu ter conhecido um pouquinho mais vocês, eu que cheguei há menos tempo, a Bianca que tá aqui há mais tempo, mas acho que isso tudo é muito enriquecedor e deixa a gente com o coração cheio desse desafio, de querer trabalhar, de querer estar com a nossa família dentro da casa do Senhor, tudo isso. E de ver que a gente tá no lugar certo, né? É isso. Exatamente. Boa essa, hein? Vou dar a chance para vocês darem tchau pra galera, agradecer aí, deixar uma última mensagem, esse último desafio aí. Bem, quero agradecer, né, mais uma vez aqui o convite. Quero agradecer a Deus por esse projeto ter se concluído e saber que aqui vai passar tantas histórias bacanas que a gente vai ser edificado com tantas histórias da nossa própria gente, né, que muitas vezes a gente não tem aquela oportunidade de sentar e escutar como foi a sua história. Então, gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar falando um pouco da nossa história. E dizer que assista, viu, gente? Nossa Esperança Podcast. O melhor de Orlando. Deixa eu te pedir uma coisa, você viu até agora. Deixa o seu like aí, isso. curte, se inscreve no nosso Compartilha. canal, compartilha com seus amigos, não esquece disso não. É isso Tá, aí, por favor. gente. Curta aí, curta os outros aí que eu vi que o pessoal tá assistindo e não tá dando like lá. Aí, Gente. Aproveitei e puxou É isso. Obrigada, gente. Obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho aqui da nossa história, de falar aqui um pouquinho dos ministérios. E a igreja é isso. A igreja da Nova Esperança é nossa família aqui em Orlando. Realmente, o Logan fala tudo. A gente realmente vive essa família. Eu falo que eu vivo mais aqui, porque eu também sou assim, eu mudei, eu fico lá naquele lugar, eu vivo intensamente aquele lugar. Então eu vivo aqui intensamente, mais do que eu tenho contato mais com pessoas aqui do que a minha família mesmo. Somos duas. Então, é isso Aqui aí. tem espaço pra você. E aí, Beca, como é que foi? Nossa, Foi tranquilo? muito Você tava legal. nervosa? Sobrevivi. Você sobreviveu? Sobrevivi. É engraçado que a pessoa é jornalista, mas fica meio enferrujada, Ah, né? que isso, nada. Não, foi ótimo, Bianca. Tava Você foi ótimo. Galera, olha só, todo domingo ao meio-dia a gente vai estar por aqui trazendo alguém que compõe aí a vida da Nova Esperança pra gente conhecer um pouquinho. Até o próximo domingo. Muito obrigado. Deixa seu comentário aí, fala aí, muito legal conhecer. E a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um abraço. Valeu.